No último volume, Rudolf foi atrás de aliados para a guerra que se aproximava. E depois de conseguir esses novos aliados, o seu quarto filho finalmente nasceu. Mas ele nasceu com características que mostram uma conexão com Laplace. Agora, nesse volume, Rudolf terá que passar por um teste para saber se seu filho é a reencarnação de Laplace. E também irá atrás de mais aliados para terminar os preparativos para sua guerra contra Gizzy. Hoje eu vou trazer o resumo do volume 23 da Light Novel de Mushoku Tensei, para os céus, o julgamento de Betelgeuse. O nascimento de Sighart, ou para encurtar, Sig, o nome que Rudolf escolheu para o seu quarto filho, baseado no herói Siegfried, estava causando uma pequena comoção na casa. Sylphie, antes do nascimento do seu segundo filho, já tinha sonhado com essa possibilidade. E só de pensar em seu filho sofrendo o mesmo bullying que ela sofreu na infância, e quem sabe até mesmo acabar sendo morto por causa disso, estava a assombrando. Isso estava afetando tanto que o seu humor ficou completamente horrível, e ela também não conseguia parar de pensar na possibilidade dele ser a reencarnação de Laplace. Quando Arumanfi requisitou a presença da família, Rudolf pediu a ele um tempo para que eles pudessem se preparar. Afinal, Sig recém tinha nascido, e eles precisavam se preparar mentalmente para o que eles iriam enfrentar. Durante esses dias, Rudolf perguntou para Ørsted se existia alguma possibilidade de Sig ser a reencarnação de Laplace, e por mais que Ørsted sempre afirmasse que a criança não era, a paranoia chata do Rudolf e também Ørsted já ter cometido alguns erros não o deixava quieto. Então, alguns dias depois, chegou o fatídico dia onde eles teriam que levar a criança para a fortaleza flutuante. Rudolf foi junto de Sylphie, Eris, Ørsted, que estava com um capacete para diminuir sua maldição, e claro, o Sig. Vendo as pessoas que Rudolf trouxe, Betelgeuse logo percebeu que ele estava preparado para lutar dependendo do rumo que a conversa tomasse. Sem mostrar hesitação, Rudolf explicou que Sig não era a reencarnação de Laplace. Betelgeuse perguntou o que ele faria se Ørsted estivesse errado, e Rudolf apenas responde dizendo que educaria Sig ensinando o que é certo e errado para ele. E caso mesmo assim Sig errasse, ele mesmo assim o educaria de novo. Afinal, errar era humano. Betelgeuse nunca teve filhos, por isso não entendia toda a determinação que Rudolf tinha. Porém, por conta dessa determinação, Betelgeuse decidiu dar uma chance, e também um teste a ele. Rudolf teria que pegar Sig e levá-lo para o santuário no Monte Aluce, que estava localizado no continente celestial. Neste santuário, Sig seria batizado. O continente celestial era um pequeno continente situado no topo de um precipício íngreme e vertical, cerca de 3.000 metros acima do nível do mar. Mesmo sabendo disso, Rudolf não perguntou muito sobre e apenas aceitou a missão. Como o local que eles iriam levaria um tempo e eles não podiam usar círculos de teletransporte, eles tiraram alguns dias de preparo. Durante esses dias, Rudolf percebeu como ele precisava dar mais atenção à sua filha Lucy quando toda essa guerra acabasse. Mas infelizmente, isso teria que ficar para depois. Depois de se prepararem e pegarem os itens certos com Ørsted, Rudolf, Eris, Roxy, Sylphie e Sig partiram em direção ao continente celestial. Sinceramente, essa viagem acabou sendo bem rápida e fácil. Ela deve ter sido a viagem mais rápida comparada às outras de Rudolf, pois ela durou menos de uma semana. Além de que, levando em conta a equipe que estava viajando, literalmente nenhum monstro pôde os impedir de avançar. Para que eles pudessem subir o precipício, Rudolf usou sua magia de terra, criando meio que um transporte para eles poderem avançar. Ele precisou sempre recriar o transporte, e ele teve que fazer isso pelo menos umas 60 vezes. Durante a viagem, Sylphie ainda estava muito preocupada com seu filho. Roxy muitas vezes tentava manter a mente dela ocupada com assuntos aleatórios, enquanto Eris ficava entediada e Rudolf se preocupava em usar sua magia de terra. A única coisa realmente interessante que aconteceu foi que Rudolf e Sylphie descobriram que Sig tinha uma força muito grande, pois ele conseguiu deixar marcas nos braços de Sylphie e chegou até mesmo a quebrar o dedo de Rudolf. E isso os deixou impressionados, já que o moleque não tinha nem mesmo um mês de vida direito. Isso mostrava que ele tinha muito potencial. Após alguns dias de viagem e passarem pelos habitantes do continente celestial, o grupo finalmente chegou até o santuário. E surpreendendo-os, Betelgeuse, junto de Silvaril e Nanahoshi, já estava lá os esperando. A pedido de Silvaril, Sylphie, com muita hesitação, entregou Sig a Betelgeuse. Ao ter a criança, Betelgeuse batizou a criança ele mesmo. Na fonte batismal, ele pega um pouco de água com sua mão e a levanta entre as mãos em uma concha. Em seguida, cruzou os braços, colocou os punhos nos ombros e manteve essa postura em silêncio por alguns segundos. Então, lentamente, ele abriu as mãos e tocou a bochecha de Sig. Enquanto fazia isso, Betelgeuse concedeu sua bênção a Sig e o nomeou de Saladin.
cumprindo o que ele falou no volume 14 de nomear o filho masculino de Rudels e Sylphie. Após nomeá-lo, a água na mão de Ferrogius brilhou em um amarelo fraco, e depois dela desaparecer, o batismo de Sig estava completo. Ao ver Rudels com perguntas do que aconteceu, Ferrogius explica de que desde o início ele sabia que Sig não era uma reencarnação de Laplace. O tom de verde do seu cabelo era totalmente diferente, a cor dos olhos também, e sua mana não era tão impressionante assim. E o único motivo para ele ter feito isso tudo foi porque Rudels estava muito preocupado com isso. No batismo, se Sig fosse Laplace, a água teria brilhado em vermelho. Já que ela brilhou em amarelo, era prova mais do que suficiente que Sig não era uma ameaça. O máximo de conexão que ele tinha com Laplace era o fator. A prova disso era a sua força. Mas a parte da reencarnação não iria acontecer. Depois do batismo ser concluído, Rudels e Sylphie acabam ficando extremamente aliviados em saber que seu filho não seria alguém tão perigoso no futuro, com Sylphie finalmente conseguindo se acalmar. Ao voltarem para a Fortaleza Flutuante a pedido de Ferrogius, o grupo recebe a notícia de que Nanahoshi, depois de 5 anos, finalmente conseguiu criar um círculo mágico que pudesse levá-la de volta para o Japão. Essa notícia pareceu deixar Orsted minimamente feliz, ou pelo menos satisfeito. E assim como em todos os outros testes, Nanahoshi precisaria da reserva de mana insanamente grande de Rudels. E esse teste levaria pelo menos 1 ou 2 meses, pois eles ainda precisariam fazer vários outros testes com vários outros objetos. E por se tratar da sua amiga, que estava tão desesperada para voltar para casa, Rudels concordou em ajudá-la. Eles fizeram diversos testes enviando diversas coisas para o outro mundo antes de enviar Nanahoshi, começando com uma maçã e aumentando o tamanho dos objetos até chegar a seres vivos. Enviar apenas um objeto sugava uma quantidade imensa de mana até mesmo de Rudels. Por conta disso, os testes duraram 1 mês inteiro. E quando os testes acabaram e chegou o momento de mandar Nanahoshi de volta para casa, Rudels a convidou para passar um último dia em sua casa e com sua família. Depois de um dia agitado com as crianças, Rudels e Nanahoshi conversaram um pouco e se despediram. Durante essa conversa, Rudels deu algumas cartas para Nanahoshi entregar para os familiares dele, onde além de ter diversas desculpas, também tinham pedido que os irmãos mais velhos dele cuidassem de Nanahoshi. Isso deixou a própria emocionada, mas ela aceitou com gratidão. Então, no dia seguinte, a hora da verdade finalmente tinha chegado. Os únicos presentes na sala com o círculo eram Ferrogius, os familiares dele, Nanahoshi e Rudels. Ferrogius e os seus familiares mantinham o fluxo de mana. Rudels injetava mana no círculo e Nanahoshi ficava no centro dele. O processo seguiu normalmente e parecia que no final iria dar certo. O problema foi quando a luz que o círculo emanava de repente ficou preta. Ferrogius logo ordenou a Rudels para injetar mais mana, mas mesmo depois de Rudels cumprir com o ordenado, o que parecia um estalo ecoou no local. E infelizmente, Nanahoshi ainda estava inerte no centro do círculo. Ferrogius, furioso, pensou que Rudels tinha interrompido o fluxo de mana, mas isso não tinha acontecido. Alguma coisa estranha estava acontecendo. Enquanto Ferrogius começava a teorizar e Rudels ficava confuso, Nanahoshi silenciosamente saiu da sala. Se lembrando do que seu eu do futuro disse sobre o fracasso de Nanahoshi, ele nervosamente foi atrás dela para confortá-la. Mas, diferente do que ele pensava, por incrível que pareça, ela não estava triste e nem precisava ser confortada. Isso apenas aconteceu graças a Rudels ter avisado antecipadamente que ela falharia em voltar para casa. Como foi mostrado durante o teste, alguma coisa estava errada. Parecia que alguma coisa ou alguém estava impedindo que Nanahoshi pudesse voltar para casa. Percebendo isso, Nanahoshi, com seu caderno, começou a compartilhar sua teoria do porquê isso estava acontecendo. Segundo ela, o motivo dela estar naquele mundo talvez seja uma interferência do futuro de alguém que possa mudar o passado. A teoria que ela formou é que Shinohara Akito, a pessoa que a abraçou para protegê-la do caminhão que quase a atropelou, teria também sido invocado a esse mundo. Muito mais tarde no futuro, ele conheceria Orsted e depois se tornariam companheiros. Porém, Orsted perceberia depois que não tinha como derrotar Hitokami, então tomou outras medidas para garantir a vitória. Essa medida foi ir atrás de uma criança abençoada que tinha o poder de alterar o tempo de um objeto. O problema era que o destino dessa criança era tão fraco que ela iria acabar morrendo sem poder fazer nada. Então,
Nanahoshi acreditava que Shinohara tivesse salvado essa criança. Com o poder de alterar o tempo, Shinohara e Orsted desenvolveram um instrumento mágico que ampliava os poderes dessa criança, e alterando o passado, eles invocaram Nanahoshi e Rudels. Essa teoria fazia sentido, pois ficava alinhado com as experiências deles. Nanahoshi criou um aparato de teletransporte muito mais poderoso e Rudels criou a armadura mágica. E agora é onde ela entrava do porquê o teletransporte para o Japão falhou. Nanahoshi teorizava que, assim como a situação de Orsted, que precisava matar Hitogami para parar de voltar no tempo, Nanahoshi precisava cumprir algum propósito para poder voltar para casa. Uma das coisas que ela acreditava ter que fazer era levar Shinohara de volta para o Japão, mas isso era apenas uma teoria. Ela tinha algo para fazer no futuro, mas, no presente, ela não tinha mais nada para cumprir. Só que por conta do seu corpo frágil e da sua doença, ela nunca iria durar 80 anos para ver o futuro. Por conta disso, que ela iria pedir para Pericles usar um dos seus familiares para congelá-la no tempo. E ela seria acordada a cada mês para ser atualizada de tudo o que estava acontecendo. Antes que ela fosse até Pericles para se congelar, ela teve um último pedido a Rudels, que era que ele tomasse medidas para que a existência dela não escapasse da atenção de Shinohara. Por mais que esse esforço fosse apenas por uma teoria, ela ainda assim pediu isso a ele, o que ele apenas aceitou, pois ele estava disposto a ajudá-la a voltar para casa, não importasse o que. Pericles, que logo ouviu a decisão de Nanahoshi, ficou por um segundo triste com a decisão dela, mas ele decidiu respeitá-la. Porém, enquanto ela estivesse congelada durante esse tempo, Pericles pretendia sempre revisar o círculo mágico que Nanahoshi tinha criado, pensando estar faltando algo nele. Por que ele faria isso? Porque ele se recusava a aceitar de que o teletransporte não estava funcionando por conta do destino. Pericles odiava a palavra destino, porque para ele, esse conceito faz o futuro fechar os punhos em torno do passado. Essa crença mostrava desprezo pelo passado e desprezo pelo presente. E ele se recusava a aceitar isso. Por conta disso, ele jurava em seu nome tornar o retorno de Nanahoshi realidade. E claro, ele esperava a ajuda de Rudels. Depois de Nanahoshi entrar em seu sono profundo, Rudels teve que deixar sua melancolia de lado, e junto de eles teve que ir até o seu próximo aliado, com essa pessoa sendo o deus da espada Gal Falho, o homem que ajudou eles no seu treinamento para matar Orsted. Mas, chocantemente, ao irem para o lugar em que eles tinham treinado, eles apenas encontraram Nina. Quando perguntaram onde ele estava, ela apenas diz que não sabia, e ele tinha simplesmente desaparecido desde que foi derrotado. Essa informação fez os lábios de eles estreitarem. Afinal, derrotar o deus da espada, que era um dos 7 poderes, não era algo que se ouvia todo dia. Mas o mais chocante e inacreditável disso tudo era que a pessoa que tinha derrotado Gal foi Gino Britz. Pra quem não se lembra ou sabe quem ele é esse aleatório que apareceu no spin-off da Ares e aparece de vez em quando nos extras dela quando ela tava treinando. Sim, esse cara que perdeu pra Ares bem rápido conseguiu derrotar um dos 7 poderes. Ou o cara virou um prodígio da noite pro dia, ou tem alguma coisa acontecendo aí. Como Gino estava ocupado e o paradeiro de Gal era desconhecido, Rudels decidiu partir pro próximo aliado que eles buscariam, com o próximo da lista sendo o Deus do Norte, Kalman III. Esse Kalman era neto do primeiro Kalman, que conquistou o respeito de Pericles e até mesmo ajudou Pericles e Urupen na luta contra Laplace. Depois de derrotar o Deus Demônio, ele logo derrotou Toph, se casou com ela e teve um filho chamado Alex Rybak, que ficou conhecido como Kalman II. Infelizmente, por ser humano, o primeiro Kalman logo acabou morrendo. Por Kalman II ser metade demônio e imortal, ele podia viver por muito mais tempo. Logo, assim como seu pai, ele também teve um filho chamado Alexander Rybak, que ficou conhecido como Kalman III, e era o terceiro deus do norte. E acho que não preciso nem dizer que só levando em conta da linhagem que ele vem, a ajuda dele seria muito útil. Infelizmente, assim como o deus da espada, Rudels e eles não tiveram sorte em encontrar o deus do norte. O máximo que eles conseguiram sobre a localização de Kalman foram sobre os lugares em que ele estava há anos atrás. Durante a busca, Rudels encontrou 2 pessoas que ele conhecia muito bem e fizeram parte da sua vida quando ele estava impotente. A primeira pessoa foi Sarah, que ainda era uma aventureira e fazia parte da mesma parte só de mulheres. E diferente da primeira vez, eles conseguiram ter um reencontro muito melhor e muito mais reconfortante. Eles tiveram diversas conversas divertidas e até mesmo chegaram a fazer piadas sobre o problema que eles acabaram tendo.
isso para mostrar o quanto eles estavam seguindo em frente e superaram o problema que tiveram. Sarah, até mesmo ao ver o quanto Rudolph mudou e amadureceu, decidiu que ao terminar a missão que ela e sua pai estavam tendo, iria se aposentar da carreira de aventureira e iria atrás de um homem para ter uma família. O que acabou chocando suas colegas, ela teria que explicar isso logo depois. O reencontro deles foi bem rápido, porém foi muito mais leve e descontraído. A última pessoa que Rudolph encontrou foi Soldat, que estava numa situação bem complicada. Por conta do clã em que ele estava ter muitos membros e as despesas serem muito grandes ao ponto de o trabalho de aventureiro não ser o suficiente para cobri-las, o clã teve que recorrer ao trabalho de mercenários. E Soldat, no momento, não podia sair do clã porque ele queria cuidar dos novatos. E para ajudá-lo no dia em que ele saísse daquela vida, Rudolph pretendia oferecer para ele uma vaga no grupo mercenário que estava mais para guarda-costas que Aisha estava liderando. O que Soldat aceitou com prazer. E assim como foi com Sarah, a conversa entre eles foi muito amigável. O único lado ruim desse reencontro foi que Sarah e Soldat acabaram tocando no assunto da depressão que Rudolph teve desde que eles teoricamente o abandonou, o que acabou a fazendo se sentir bem culpada e prometer a Rudolph que nunca mais o deixaria sem o avisar. No fim, a busca por Kalman III foi um fracasso total, mas pelo menos Rudolph pôde reencontrar uns conhecidos. Com a busca dando errado, Rudolph foi relatar o fracasso para o chefia Orsted. Porém, ao invés de Orsted reagir a isso, ele mostrou uma tabuleta que estava ligada à fortaleza de Toth, e a mensagem escrita era curta e precisa. Toth tinha capturado Kishirika Kishirisu. Sabendo disso, ele não perdeu tempo para ir mais uma vez ao continente demoníaco. Lá, ele se deparou com uma Kishirika com roupas de prisioneiro, e ela só estava lá porque os guardas de Toth prometeram que dariam doces a ela. Então, para aproveitar que a sumida estava ali, Rudolph deu um donut a Kishirika, que assim como nas outras duas vezes, estava morrendo de fome. E assim como antes, ela simplesmente amou a comida e quase pensou que o único motivo para ela ter nascido foi para provar aquela comida. E mais uma vez, assim como nas outras duas vezes, ela ofereceu uma recompensa a Rudolph, com o pedido dele, dessa vez sendo sobre o paradeiro de Gizzy. E usando seu olho demoníaco, Kishirika descobriu que Gizzy atualmente estava no reino de Beheiril. Ele estava conversando com alguém, mas ela não conseguia ver. E o fato de não conseguir ver aquela pessoa rapidamente fez Kishirika descobrir que Rudolph tinha Hitogami como seu inimigo. E isso fez ela dizer que talvez aquilo fosse obra do destino. Rudolph pergunta se ela conhecia Hitogami, e Kishirika confirma que sim, dizendo que há 4.200 anos atrás, ela e seu marido Badgard foram manipulados por ele, com Hitogami fazendo Badgard usar a armadura do deus lutador para poder protegê-la. E depois da luta, ele acabou perdendo a armadura. O problema disso tudo era que, diferente de Kishirika, que queria evitar se envolver de novo com Hitogami, Rudolph deveria ter cuidado se ele encontrasse com Badgard, pois assim como Gizzy, ele também se sentia grato por Hitogami. E nós já vimos o que essas pessoas que se sentem gratas chegam a fazer só para quitar uma dívida. Kishirika não queria se envolver nessa guerra, mas mesmo assim, ela decidiu meter o dedo dela no meio. Para poder incomodar nem que fosse um pouco Hitogami, Kishirika deu a Rudolph mais um olho demoníaco, com dessa vez sendo o olho da visão distante, que permitia a Rudolph ver uma distância muito longe dependendo da quantidade de mana que ele injetava no olho. Claro, esse olho não era um solucionador de problemas, mas ele seria bem útil. Após a Rei Demônio dar as recompensas, Toth de repente começa a ordenar que ela dissesse a localização de Al, que era Alex Rybak, o Kalman II, e Alex, que era Alexander Rybak, o Kalman III, já que além de Rudolph estar atrás de um deles, o Kalman II também seria uma boa ajuda. Kishirika de primeira se recusou, por já ter dado duas recompensas, mas, se lembrando do reino do Rei Dragão, Rudolph mostrou para Kishirika um anel que Randolph tinha dado para ela mostrar para Rei Demônio e conseguir um favor. Kishirika diz que Randolph no passado a ajudou e deixou a dívida para ser paga no futuro. E vendo que todas as suas dívidas seriam quitadas caso ajudasse, ela decidiu pagar vendo a localização dos descendentes de Kalman. Kishirika não conseguia ver a localização exata de Kalman II. Ela só sabia que ele estava em Asura. Já a localização de Kalman III, ele estava indo em direção ao reino de Beheiril. Levando em conta que Gizzy estava no mesmo local, Rudolph logo pensou que isso era plano de Hitogami. Então, tendo entregado diversas recompensas, Kishirika logo se libertou e saiu rindo do castelo de Toth.
enquanto Rudolf, com muitas informações e um novo olho demoníaco, voltou para sua casa. Voltando para sua residência, Rudolf se encontrou com Urinia e Porcena, que estavam sendo acariciadas por eles. Urinia logo entrega a Rudolf uma carta. Nessa carta estava o relatório de um comerciante estrangeiro fazendo um acordo com um homem. Esse homem tinha cabelos verdes, uma lança com um pano cobrindo sua ponta e usava uma bandana de metal na testa. Sim, depois de tanto tempo, Rudolf finalmente conseguiu algum indício de Ruigerd. Atualmente, Ruigerd estava no reino de Behairil comprando alguns remédios. Ao invés de ficar feliz, Rudolf ficou em choque ao saber onde Ruigerd estava. Afinal, essa era a terceira vez que ele escutava o nome do reino de Behairil. E definitivamente fazer Ruigerd estar nesse reino era plano de Hitogami. Ruigerd seria usado como escudo contra Rudolf, ou ele já era um apóstolo de Hitogami? Rudolf não sabia, mas teria que descobrir indo até o local. Assim, o tempo de preparação acabou, e agora era a hora do confronto final. E com isso, nós finalizamos o volume 23, com os preparos para a guerra contra Guise estando quase finalizados. Guise não agiu muito descaradamente até agora, mas no próximo volume pode ter certeza que ele vai mostrar que não é brincadeira. Assim como os outros vídeos, se tudo der certo, semana que vem vai sair o resumo do volume 24. E eu ainda estou para decidir se vou dar ou não uma pausa de uma semana depois do volume 24, já que eu ainda estou lendo o volume 25 e não sei se nesses dois últimos volumes eu farei vídeos longos que vão demandar mais tempo. Com certeza o último volume eu pretendo fazer ele ser bem longo, mas o 25 eu ainda estou decidindo. Mas quando eu tomar minha decisão, eu pretendo avisar no próximo vídeo. Então, é isso. Se você é novo no canal, por favor se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Deixa o teu like, ele vai ajudar pra caramba. Não esqueçam de hypar o vídeo o máximo que vocês conseguirem e também me sigam nas minhas redes sociais. Então, é isso. Até o próximo resumo.